A próxima notícia é do canal Universa, do portal UOL. Diz respeito com Sargento Priscila, diz muito sobre misoginia na Polícia Militar de Santa Catarina. Dizem que quando faltam nomes é porque sobram contradições. O termo feminicídio, por exemplo, só foi criado no Brasil em 2015. 7 anos é quase nada para um país que gosta de alardear que teria sido descoberto em 1500, numa época em que, como dizia o poeta Oswald de Andrade, os índios já haviam descoberto a felicidade. Também não há no país instituições de Estado dedicadas à população trans, e as que existiam foram desmontadas pela gestão atual, que claramente advoga contra esse tipo de causa e discrimina seus agentes sociais. Tudo caminha a passo de tartaruga, e o que é pior, a violência física e moral contra essas pessoas, contra as pessoas trans, é constantemente naturalizada, como se fosse invisível na paisagem cultural. Mas essa não é uma mera conjectura, é uma realidade cotidiana nesse país, conhecido por atentar contra a vida e a identidade das populações LGBTQ+. Priscila Diana, que com seus 43 anos é a primeira mulher trans da Polícia Militar de Santa Catarina, continua lutando para que a corporação cumpra com essa que é uma ordem judicial. Priscila é sargento ou sargenta, para adotarmos uma posição política e simbólica mais definida nessa nação em que gênero neutro é sempre masculino. Ela entrou com um pedido na justiça para que a PM fosse obrigada a mudar seu nome funcional do masculino para feminino, demanda que foi acatada pelo judiciário. Ela já era policial, iniciou a sua transição e pediu que a polícia alterasse seu nome para o nome social. E a justiça acatou. A policial já havia, inclusive, alterado a identificação em todos os seus documentos, exceto na carteira de identidade militar e no sistema do banco de dados da polícia, por teimosia da própria polícia militar. Priscila ainda espera por uma decisão da corporação, que vem descumprindo sistematicamente uma ordem judicial. E a gente quer saber por quê. Porque isso afeta a corporação em quê? Em nada. Não há prejuízo. Se ela é uma boa profissional, o que macula, o que estraga, o que fere a imagem da corporação são os maus profissionais e não o nome pelo qual eles são tratados. Então, sabe, é totalmente incabível essa postura da Polícia de Santa Catarina. Ela alega também que a Sheila alega que a atitude da polícia de não mudar seu nome a obriga a conviver com um nome que não é seu, mas que continua presente no seu contra-cheque e no seu crachá. Para piorar, esses documentos não batem com a identificação feminina que consta na Receita Federal e em instituições bancárias, gerando todo tipo de entrave e complicação burocrática. Em suma, esta é uma questão complicadíssima. Trata-se de descumprimento de determinação judicial, de desobediência a uma ordem, que, convenhamos, deveria ser norma entre os militares, né? Acatar ordens, especialmente ordens judiciais. A questão da identidade e da falta de nominação no Brasil é antiga. Mais de 5 milhões de pessoas negras foram privadas de seus nomes quando chegaram ao país como escravizados. Também nas fotos do século XIX, trabalhadores e mulheres raramente traziam seus primeiros nomes.
Constavam apenas seus nomes externamente atribuídos e, no caso das mulheres, os sobrenomes de família. Estamos lidando, portanto, com um processo de longa duração que revela formas de subordinação e de humilhação presentes no pretenso detalhe: guardar ou perder o nome de identidade e de identificação pessoal. A batalha de Priscila não pode ser apenas dela. Também não pode ser somente daquelas e daqueles que se encontram em situações semelhantes. Essa é uma batalha da cidadania brasileira que precisa lutar por uma sociedade mais justa e plural. Já a morosidade da caserna é reveladora do padrão misógino vigente na Polícia Militar de Santa Catarina, o qual, aliás, mais se parece com o espelho da sociedade brasileira que a corporação representa. A policial militar deveria ser a primeira a adotar, a polícia militar deveria ser a primeira a adotar o nome correto de Priscila, mas prefere ser a última. Tal atitude fez com que o juizado da Fazenda Pública de Florianópolis determinasse o prazo de 15 dias para que o comando da PM catarinense viesse com explicações sobre o motivo do descumprimento da medida, que foi expedida em 11 de maio de 2020. Daqui a pouco faz um ano e a pretensa lerdeza militar atende de fato por outro nome: machismo. Priscila Diana é o nome correto dessa militar brasileira. Somos todas, todos e todes Priscila. Que absurdo! Que absurdo! E eu aproveito esse gancho da Priscila para trazer aqui um documentário sobre uma criança trans. Antes disso, eu preciso mandar um beijo para Letícia. Dona Magali tá aqui, eu te conto como é o pé dela. Ô mãe! Branco que dói. Ô mãe! Gente! Meu pé é pior que tá branquelo mesmo, ainda mais nessa pandemia que eu não pego sol. Mãe, larga de ser fofoqueira, Dona Magali, pelo amor de Deus. Não precisa contar essas coisas para ninguém, não. Que horror. Que horror. Muito bem. Existe um documentário chamado Pequena Garota, que é a luta real de uma criança trans por inclusão na escola. Sasha coloca um vestido de... do portal UOL também, do caderno Ecoa. Sasha coloca um vestido de princesa. Ela é uma criança de 7 anos de idade e, em seu quarto decorado com borboletas, parece se preparar para uma brincadeira. É dessa maneira que o espectador é apresentado à protagonista de Pequena Garota, na cena de abertura do documentário do cineasta francês Sébastien Lifshitz, que fez sua estreia em salas de cinema e plataformas de streaming no Brasil em 24 de dezembro de 2020. Sasha teve atribuído o gênero masculino em seu nascimento. Já por volta dos 3 anos de idade, dizia a mãe ser uma menina. 3 anos, gente. Como dizer que essa criança está sofrendo influência de alguém? Em casa, entre seus pais e irmãos amorosos, ela é acolhida em sua identidade de gênero. Mas na escola, professores e colegas a tratam como menino. E a direção resiste em conhecê-la, em reconhecê-la tal como é. Gente, isso é muita maldade. Muita maldade. Sebastian, que é o cineasta, acompanha então os esforços da família de Sasha, em particular de sua mãe, para que a menina tenha o direito de viver sendo quem realmente é
em todas as esferas, não apenas no âmbito da família, mas também em sua vida escolar e social. Você imagina o que uma família passa para superar suas próprias barreiras e acolher e dar suporte, porque esse é o papel da família, a uma criança com esse tipo de conflito, no sentido de evitar o máximo de trauma para ela. Porque vai haver conflito, não tem como. Se não há conflito agora na infância, quando ela chegar na adolescência, provavelmente os conflitos virão dela com ela mesma, com a disforia em relação ao corpo, a não aceitação, né, do corpo e outras coisas mais. E aí você consegue, no âmbito familiar, criar toda uma condição com que essa criança cresça e se desenvolva mentalmente saudável para vir a filha da puta da diretora da escola e fuder com isso. Para vir uma vaca de uma professora e fuder com isso. Criar barreiras sem sentido algum na vida de alguém. Podia estar sendo feliz, sem qualquer problema por trás, na sua inocência de criança, mas não. Porque tem uma vaca de uma diretora no meio do caminho tem uma vaca de uma diretora. Pode um trem desse? Gente, que raiva que dá. Escola não teria que ser o seu segundo lar, um ambiente acolhedor de desenvolvimento humano? E aí vocês vão falar, só no Brasil que tem essas coisas. Isso é na França, meu amor. No Brasil também isso acontece muito. Infelizmente em outros países também. Bom, o diretor do documentário captura de maneira sensível e empática momentos do cotidiano da menina, entre brincadeiras, aulas de balé e encontros da família com uma médica especializada em disforia de gênero, que é quando a pessoa não se identifica com o gênero atribuído no nascimento. Em depoimentos carregados de emoção, a mãe de Sasha relata o processo que a fez ir da incompreensão e do constrangimento em relação à identidade da filha ao apoio incondicional para que a menina tivesse sua identidade respeitada e aceita. A certa altura do filme, a mãe da Sasha diz: a luta é dela, mas também é minha. Sei que será a luta da minha vida. Meu amor, se a luta do seu filho, seja ela qual for, não for sua, você não é mãe. Você pariu, mas você não é mãe. O filme foi vencedor do prêmio de melhor longa-metragem internacional no 28º Festival Mix Brasil em 2020. Festival de cinema voltado à diversidade e realizado anualmente em São Paulo. Pequena Garota ilustra quão significativas são para Sasha as batalhas vencidas. Poder contar aos colegas de escola que é uma menina, ser tratada pelos pronomes certos e se vestir da maneira que deseja. Mostra também quanta luta ainda é necessária para garantir direitos básicos às pessoas transgênero e o sofrimento provocado pela intolerância e negação de sua existência. Isso me dói tanto, gente, isso me dói tanto. Para o público de um país no qual a marginalização e a violência contra pessoas trans ainda imperam, como é o caso do Brasil, assistir à relação afetuosa e protetora que os pais e irmãos têm com Sasha é especialmente tocante e inspirador. Emociona vê-la poder existir e desabrochar, encontrando a felicidade de apenas ser.
libertando-se aos poucos do medo e da dor, do peso de esconder seu eu verdadeiro. Ai, gente, que judiação, sinceramente, viu?